Você já se perguntou como funciona o cinema 3D? Por que as coisas parecem se aproximar de você? Também quero saber, você tem noção de para que servem aqueles óculos? Já tentou assistir ao filme sem os óculos e viu como fica tudo embaçado? Bem, eu te convido a acompanhar comigo como funciona esse tipo de tecnologia de acordo com os princípios físicos. Eu sou o professor Douglas Gomes e te convido a vir comigo. Eu tentei representar aqui para você dois globos oculares, faça de conta que isso daqui são seus olhos, um lápis e uma parede. Faça de conta também que nesta parede há duas obras de arte, uma que é um círculo e outra que é um triângulo. Você pode fazer esse experimento em casa. Você vai pegar um objeto, uma caneta, um lápis, e vai, com o seu olho direito, alinhar este lápis com aquele círculo. Como assim? O lápis, o círculo e os seus olhos devem estar alinhados. Você faz assim, ó, fecha um olho e faz esse experimento, ó. Você deixa apenas um olho aberto e alinha. No fundo do seu olho vai enxergar o quê? Este lápis alinhado com aquele círculo. Mas não se esqueça de que um olho está a uma certa distância do olho. Então são literalmente dois pontos de vista diferentes. Aí o que acontece? Se você trocar sem mexer o lápis do lugar, se você fechar este olho e abrir aquele, para este outro olho, esse lápis não está alinhado com aquele círculo. Ele está alinhado com o triângulo, ó. Para este olho, o triângulo, o lápis estão numa mesma linha e o raio luminoso vai chegar ao fundo do seu olho, juntando essas duas visualizações, a do lápis com o triângulo. Isso quer dizer que se você for trocar esse olho por aquele, eles não veem a mesma coisa. Percebeu que este olho vai ver o lápis alinhado com um objeto e este outro olho vai ver o mesmo lápis alinhado com outro objeto? Isso acontece porque o lápis está a diferente distância de você que a parede. O lápis está mais próximo. E acredite, é assim que o nosso cérebro consegue saber se um objeto está mais próximo ou mais afastado do que outro. Ele sabe disso quando cada olho vê alinhado com um objeto de fundo diferente. É assim que nós temos a sensação de distância, a sensação de profundidade. Isso é o que nós chamamos de visão binocular. Nós temos dois olhos. A gente também diz que esse é um sistema de estereovisão. Quando você deixa os dois olhos abertos, apesar de eles verem coisas diferentes, o seu cérebro junta tudo isso numa informação só, para que você não fique se confundindo. Mas a rigor, cada olho vê um mundo de um ponto de vista diferente, distante um do outro, cerca de 6 centímetros. E tanto é que quando se vai filmar um filme em 3D, é necessário que ele seja filmado com duas câmeras, ou pelo menos com uma câmera que tenha duas lentes para captar duas imagens. Uma que seria para um olho e outra que seria para outro olho. Então as câmeras de 3D, elas são mais caras e elas na verdade são duas câmeras. O processamento, a forma como você vai lidar com ela em campo é complexa, não é tão simples, mas dá para conseguir efeitos excelentes, dando aquela impressão de que tem algo que não está na tela do cinema, que está mais próximo de você. Vamos ver mais? Lembra do exemplo anterior? Quando você vai para o cinema, faça de conta que isso daqui agora seja a tela do cinema e o filme que você vai assistir.
Acontece o seguinte, na tela, aqui eu estaria colocando o que um dos seus olhos veria. Um dos olhos veria o lápis alinhado com o círculo. Mas se você não tiver um cinema 3D, você só iria ver a filmagem de um ponto de vista, né? Agora, como é que o cinema 3D faz para conseguir te dar a impressão de que esse lápis não está colado na tela, que ele está mais para frente? É aí que vem a parte cruel. Ele não vai colocar apenas uma imagem, ele vai colocar duas imagens na mesma tela. Aqui seria para o seu olho direito e aqui seria para o olho esquerdo. Você lembra que o seu olho esquerdo deveria ver uma outra imagem? Então, enquanto um olho, o olho direito, vê o lápis alinhado com uma circunferência ou com um círculo, o outro olho vai ver o lápis alinhado com o triângulo. Mas na hora de colocar na tela, eu só tenho uma tela para fazer isso. Eu tenho uma tela, mas eu tenho dois olhos. Como é que eu devo fazer para conseguir dar aquela impressão de que este lápis não são dois lápis, é apenas um lápis que está mais próximo de você? Nós usamos óculos para poder filtrar, para que haja apenas uma imagem chegando ao olho esquerdo e apenas a outra imagem chegando ao olho direito. Pelo fato de cada olho receber uma imagem diferente, você vai ter a sensação de que este lápis não está na tela, ele está mais próximo de você. Aí você tem a sensação de que as coisas estão saindo da tela. Isso é o que nos dá a sensação de profundidade. Agora, na próxima vez que você for assistir a um filme desse tipo, de 3D com os óculos, experimenta olhar sem os óculos para você ver como fica tudo embaçado, você vê tudo em dobro, em posições distintas, fica confuso. Coloque os óculos e aí você vai enxergar bem. Vão ser duas imagens, uma só para um olho, outra só para o outro. Agora, fisicamente, como é que nós fazemos para filtrar esta imagem? Bom, aqui vem um fenômeno interessante. Primeira coisa, a luz é uma onda do tipo transversal. Isso quer dizer que o campo elétrico, vamos fazer aqui, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, mas eu vou representar apenas as oscilações do campo elétrico. Está aqui, ó. Ela se desloca numa determinada direção com uma velocidade c, mas o campo elétrico fica oscilando numa direção perpendicular à da propagação, que tem uma velocidade c. Nós dizemos que quando este tipo de onda acontece, ela é uma onda transversal. Existem alguns materiais que conseguem filtrar a direção da vibração da onda. Vamos ver como seria isso? Imagine que esta seja sua mão e está segurando uma corda. Você pode chacoalhar sua mão para cima e para baixo, criando um pulso desse jeito, vertical. Você pode chacoalhar a sua mão para a direita ou para a esquerda, criando um pulso com este tipo de vibração, ou poderia chacoalhar numa diagonal, criando, por exemplo, este pulso. Agora, a história é a seguinte: se você quiser, você pode criar um filtro. Aqui eu vou fazer um filtro mecânico, um pequeno obstáculo. A gente pode até fazer, neste caso, de madeira, por onde essa corda vai passar. E nós vamos deixar no meio deste obstáculo uma fenda. Está aqui, ó. De tal sorte que essa corda vai passar por aqui. Mas as vibrações que vão conseguir atravessar este obstáculo vão ser apenas aquelas que acontecem na direção vertical.
então aquela ali passa. Essa daqui do meio do caminho não passa, porque ela vibra na horizontal. Isso aqui só deixa passar movimento vertical. E essa daqui, que é mais ou menos, ela está na diagonal, ela acaba passando em parte, passa apenas uma componente dela. A gente diz, então, que ao passar por este orifício, passam apenas as vibrações numa determinada direção. Isso daqui é o que nós chamamos de filtro polarizador. E isso pode acontecer também com a luz. A luz pode ter vibrações na direção vertical e vibrações na direção horizontal. Eu posso, com alguns cristais, com alguns materiais, dependendo da estrutura do sólido, deixar que passe apenas vibrações numa determinada direção. São as lentes com filtro polarizador, as lentes polaroides, também assim chamadas. E aí que foi que se teve a ideia de fazer o cinema 3D. Vamos voltar para o cinema? Vem comigo. Vamos fazer aqui uma analogia com aquela onda mecânica. Faça de conta que esta que seja a imagem destinada ao seu olho direito. A gente vai projetar, nós vamos utilizar um projetor. Este projetorzinho é aquele que fica lá em cima no cinema, né? Este projetor, ele vai jogar a luz com vibrações numa única direção, que é essa daqui, luz que vibra apenas na direção vertical. Essa daqui seria a imagem para o seu olho direito, por exemplo. Na hora que essa vibração atinge a lente do olho direito, ela consegue passar. Mas quando ela atinge o olho esquerdo, ela não consegue passar. Então, por conta desse filtro polaroide que vai existir nas lentes dos óculos, vai conseguir enxergar essa imagem, um olho consegue enxergá-la, o outro não. E aí vem a história, mas e a imagem do outro olho? Vamos fazer. As ondas que vão para a outra imagem que fica projetada aqui sobre a tela, elas vão ter vibrações apenas na direção horizontal. Não vão conseguir passar por aquela lente, mas vão conseguir passar por esta lente aqui. Então, aquele olho só enxerga a imagem que eu representei de azul e este outro olho só enxerga a imagem que eu representei de verde. Cuidado, essa história das cores é mera ação didática. Quando a gente vai para o cinema, estão todos os objetos, tudo que está aqui sendo projetado está na sua cor original. Antigamente não sei se você já chegou a ver óculos 3D em que um lado é vermelho, outro é azul. Isso é tecnologia antiga. As imagens ficavam com cores nada fiéis. Agora, com esse tipo de tecnologia que é a polarização, a gente consegue ter imagem de qualidade, a gente consegue ter a sensação de que os objetos, né, estão saindo, estão mais próximos de você do que a câmera, do que os objetos que estão mais atrás, né? A gente consegue ter a noção de profundidade. Saiba, se você tiver deficiência visual em um olho, se por um acaso você perder a visão em um olho, você vai ter dificuldade de enxergar a profundidade das coisas, porque é essa nossa visão binocular, essa nossa estereovisão que nos permite ver assim. Bom, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações que sempre que um vídeo novo for lançado, e toda semana tem um, você vai ser notificado. Até um próximo encontro e um forte abraço. Até mais!